Então, essa percepção equivocada, e eu vou fazer referência ao que eu disse lá no início, que essas ferramentas não são o quê? Inteligentes, mas se a sociedade acha que elas são inteligentes, qual é a consequência disso? É que nós começaremos a acreditar em respostas ou em conteúdos que podem não ser conteúdos verídicos, verdadeiros, e que podem me levar a uma decisão errada, e que vai trazer uma série de responsabilidades. Por isso que a gente tem que ter regulação. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Estou aguardando aqui só entrar a minha imagem no vídeo. Já entrou? Já está ok? Então, quero agradecer ao Ademir Piccoli, sempre muito inovador, antes da inteligência artificial. Eu lembro do comecinho do Expo Jude, por tudo que você faz. Deus te abençoe muito. Uma saudação a todos que estão aqui presencialmente e online também. Eu estava sentadinho ali escutando a Ana e o Piccoli no começo, e eu resolvi fazer uma coisa diferente agora. E eu acho que isso se justifica em função da mudança que nós estamos experimentando nos últimos 4 anos. Então eu vou começar de trás para frente. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso. Eu vou começar trazendo algumas sugestões, recomendações, e depois a gente explora um pouquinho do conteúdo. 9h53 nesse momento, então eu tenho aqui mais 28 minutos, 27 minutos para isso. Primeira dica, então vamos começar ao contrário. Isso aqui é uma palestra ao contrário, até para a gente aproveitar esse momento disruptivo que a gente está tendo. Então, primeira questão, mudança no conceito de tempo. O que isso significa na prática? Nós temos que analisar o conceito de tempo de uma outra forma. O que mudou no conceito de tempo? Então, nós temos hoje mais velocidade e temos também mais dificuldade na percepção do tempo. O que nós estamos fazendo aqui agora, daqui a 6 meses, uma boa parte desse conteúdo já será diferente. Esse é um desafio que a gente tem na academia. Eu leciono em algumas universidades e a cada semestre as aulas se tornam diferentes. Então, de trás para frente, mudou o tempo. Segunda questão, ou segunda sugestão, ou segunda constatação. Então, já que mudou o tempo, o que é que eu preciso fazer? E a Ana falou um pouco disso, e o Piccoli também. Eu não posso mais parar. Então, é mais uma constatação disruptiva. Se eu ficar parado como nós estávamos acostumados, parado entre aspas, nos últimos 4 anos, nós perderemos o time ou o tempo. A segunda constatação. Terceira, então não vou ficar parado. O que eu vou fazer? Terceira constatação, sugestão. Eu vou ter que estar sempre, mas sempre me ou se atualizando. Mudou, não tem outro jeito. Eventos, estudos, pesquisas, redes sociais, perfis, não tem mais jeito. E aqui, quando eu digo isso de uma outra forma, muita gente fala, mas já que eu tenho menos tempo e o Renato está dizendo aqui dizendo que eu preciso me aprofundar mais, como é que eu vou fazer? É tanta coisa. E aí vem uma dica que tanto a Ana quanto o Piccoli deram aqui. Vamos usar a tecnologia. Notem que eu não estou falando de IA. Estou falando de tecnologia e no conceito da tecnologia nós temos também a inteligência artificial. Então, por exemplo, são tantas publicações e artigos, muitas publicações, inclusive, com IA, pura ou parcialmente com IA, que eu posso usar a própria IA para trazer, por exemplo, resumos. Então, essa é a quarta dica. Já que eu sugeri a tecnologia, eu vou para a quinta dica. Eu tenho que usar essa tecnologia ou essas tecnologias com mais responsabilidade. Que é um ponto em que está sendo discutido hoje em todo momento, em cada espaço, em cada evento, aqui mesmo, nas 2 primeiras apresentações. Como usar com responsabilidade. No âmbito corporativo, hoje, essa preocupação das empresas, dos CEOs, dos CIOs,
em trazer ferramentas de inteligência artificial, em trazer tecnologia, ela é real. E essa busca hoje, ela muitas vezes ela não tem um horizonte, né, um direcionamento mais técnico. O que nós estamos vendo hoje nas empresas, olha, vamos usar, mas a gente não sabe bem como usar, está todo mundo usando e não está ao mesmo tempo, quais são os riscos, qual a eficiência, qual é o caminho que eu tenho que tomar. Isso sem falar nesse quinto item, na questão da responsabilidade. Agora, não usar só com responsabilidade, mas com responsabilidade ou responsabilidades legais. E nós teremos muitos problemas em virtude dessa rápida evolução e dessas também rápidas mudanças de comportamento. Por que isso? Porque está tudo muito rápido, a gente não está sabendo exatamente o que fazer e como fazer. Tem muitas ferramentas, muitas tecnologias à nossa disposição, muita cobrança e muitos resultados, alguns positivos, outros negativos. Só fiz esse ponto para emendar nessa quinta sugestão. Eu vou reforçar isso, usar com responsabilidade, com governança, por um motivo, são vários, mas um motivo em especial. O volume de dados é tão grande e os modelos, que é o nome técnico, os LLMs, eles não são, eu vou ser bem objetivo aqui, né? Eu gosto muito do César Taurion, até recomendo que sigam aí no LinkedIn. Esses modelos não são inteligentes. Então, o pior nome que poderia ter sido dado para essas ferramentas, né, é o nome de inteligência artificial. Então, eu tiraria essa inteligência. Porque a inteligência é para nós humanos. Ali é diferente. O nome correto seria inferência, modelos de inferência artificial. Mas ficou, não adianta eu lutar contra isso. Mas já que eu estou aqui no palco, e eu estou trazendo um quinto ponto de responsabilidade de governança, esses modelos não são inteligentes, eles são estatísticos. E até hoje, nesse dia, são estatísticos. Pode ser que isso mude no semestre que vem. Então, nesse quinto, indo para o sexto ponto. Então, recebam essa interpretação de que essas ferramentas não são inteligentes como nós. São diferentes. Tem muito conteúdo, trazem muitas respostas, mas eles não pensam como os seres humanos. Eles são estatísticos. Os modelos ficam tentando, né, adivinhar, a partir da tokenização e dos algoritmos, o que vem depois. Isso vai ganhando mais intensidade. Então, já que eu sugeri usar IA, eu também devo aqui, não sugerir agora até trazer uma recomendação mais forte da responsabilidade, dizer, olha, aquilo que vocês recebem de resposta quando há uma pergunta ou algo mais profundo das ferramentas de IA, vocês devem confirmar a veracidade disso. Sétimo ponto. Aí vem a pergunta relacionada à sugestão anterior. Como eu confirmo isso? Eu posso começar usando outras ferramentas de IA com outras perguntas, com outros prompts. Nota que eu começo a ter trabalho. Para usar com responsabilidade, eu começo a ter trabalho. A mesma coisa com cibersegurança. Mas eu tenho que fazer isso, senão a conta não vai fechar. Eu posso usar também outras referências, posso usar buscas tradicionais, devo usar buscas tradicionais para minimizar essas respostas equivocadas. Eu não estou falando aqui no achismo, agora eu vou também ser bem objetivo. No meu dia a dia acadêmico, então dou aula em 5 universidades e uso e sugiro, quase que obrigo os meus alunos a usarem para mostrar isso, a taxa de erro é de 45%, às vezes até de 50%. Na área jurídica, um pouco na área técnica, em outras questões do dia a dia também. Eu estou vendo acontecer agora um fenômeno que está me chamando a atenção. Eu estou preocupado com isso. Perguntas mais simples, ou que são mais comuns, portanto, os modelos seriam mais bem treinados, algumas respostas estão vindo de forma equivocada. O próprio César Taurion, que eu citei aqui, trouxe hoje, postagem de hoje, o mapa da Europa, feito, acho que pelo GPT, se não me engano, ou qualquer outra ferramenta. Vários países com nome equivocado, com os nomes equivocados. Trouxe na publicação anterior também, estava vendo aqui agora, trouxe ele pediu 100 animais com os nomes embaixo. Então, o pinguim virou escorpião, escorpião virou pinguim, etc. São coisas banais. E eu estava numa viagem internacional semana passada e estava com uma dúvida com relação a status de uma companhia aérea.
E nessa dúvida eu falei, deixa eu consultar a IA. Recebi do Perplexity uma informação, não fiquei satisfeito. Fui no Google, já tive uma informação mais assertiva e tirei a dúvida do balcão da companhia aérea. O Perplexity estava errado. E é uma dúvida de fidelidade, coisa simples. Então, nesse 7º item aqui, vem a questão da confirmação. E aqui eu trago um 8º item, não tão jurídico, mas que é com relação à estratégia de eficiência. Então, se eu tenho que fazer isso, muita gente pergunta isso, né? Clientes e alunos também, mas se eu fizer isso, eu não posso eliminar a eficiência? Eu vou diminuir. Pode ser que uma hora a ferramenta fique mais interessante. Mas, Renato, qual é a taxa? Sua é alta, mas qual é a taxa média? Do que eu tenho estudado, a taxa média é inferior. 20% de erro, mais ou menos, alguma coisa assim. Mas, mesmo assim, eu devo usar com responsabilidade. Especialmente quando a resposta que eu busco, o conteúdo que eu busco, é mais relevante, é estratégico. Então, vou para o 8º ponto. Se for algo muito estratégico, eu não posso confiar só nas ferramentas de inteligência artificial. 9º ponto, sai um pouco da IA. Vamos para, agora, a automação. Então, 90% do que a gente vê hoje, estamos aqui na Expo Jude, processos judiciais, jurimetria, etc. Isso tudo é automação que ganhou muita velocidade, muita escala nos últimos 3 anos. E que o mercado, muitas vezes, vem e nomeia isso como IA. Tudo hoje virou IA. Mas uma boa parte disso, a maior parte disso, é a automação que ganhou potência. Eu gosto muito do tripé, tecnologia, tempo e potência. Então, muita tecnologia, um novo conceito de tempo, como a gente falou, e muita potência. No direito, então puxando um pouquinho agora para o direito em si. Essas tecnologias ajudam bastante. Tudo que é repetitivo, a automação, ela tem uma vantagem. Ela ajuda. Obrigado, eu já vou pegar. Ela ajuda. É que eu me empolgo e deixo os slides para o final, mas já mais 5 minutinhos. Tecnologia, ela ajuda no que é repetitivo. Isso é previsto, natural, só ganhou velocidade nos últimos 3 anos. Então, os processos judiciais são iguais, o copia e cola. Isso já estava previsto, que veio rápido, vai ser substituído. Vou usar em processos, em arbitragens, em contratos, ferramentas. Agora, usando um pouquinho de IA, eu vou ter que confirmar. Já existem mais de 1000 sanções envolvendo resultados equivocados ou conteúdos errados em processos e arbitragens no mundo. Eu acho que tem até mais que isso, enfim. Vamos ter também demandas, processos jurídicos cobrando decisões que foram tomadas por erros decorrentes do uso de ferramentas, né, com respostas equivocadas. Eu lembro a Ana no finalzinho aqui falou, olha, com IA para segurança, eu tenho que usar IA contra IA ou IA a favor da IA. Aqui eu tenho um ponto que mistura tecnologia com automação. Vamos usar esse exemplo da Ana como paradigma aqui. Então, hoje, isso é fato. Né? Nós temos muitos criminosos usando ferramentas de IA, e aqui a gente fala em códigos, em poder de processamento, de resolução, programação, para quebrar credenciais. Isso é uma realidade. E do lado dos criminosos não há regulação. Do nosso lado, há regulação e teremos ainda mais regulação. Mas o que acontece se nós não acompanharmos minimamente a tecnologia criminosa para defesa usando as nossas tecnologias reguladas? Só aí nós já teremos um problema de responsabilidade de omissão ou de negligência. Claro que dentro das regras, mas isso já vem acontecendo. Fecho o cyber, volto aqui para o direito. Já existem processos, então cobrando, por exemplo, na minha atividade profissional, de pessoas dizendo, olha, a voz dessa campanha publicitária é parecida com a minha voz, eu quero uma indenização. Então, eu sei, tem 3 processos desses no mundo, 2 aqui no Brasil e um que já foi julgado na China. Olha que interessante. Isso é só um pequeno, dentre tantas outras questões. Recentemente, uma ferramenta de IA, uma empresa que opera uma ferramenta de IA, foi responsabilizada e condenada a pagar uma indenização, isso em Niterói, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em função de um resultado equivocado que associou uma pessoa, um CEO,
há uma plataforma de bet, se não me engano, que estava sendo investigada ou acusada de fraude, alguma coisa assim, e essa pessoa física, esse CEO, começou a receber ameaças de morte. O primeiro processo do mundo aconteceu em Bauru, quando teve também um resultado equivocado de um médico que pesquisava assédio sexual e virou assediador sexual e não mais pesquisador. Então nós começamos a ter, nesse 9º ponto aqui, processos, discussões jurídicas relacionadas ao uso da IA. IA em escritórios e departamentos jurídicos, novamente, só para reforçar um pouquinho o que for repetitivo, automação, e eu posso também usar para pesquisas, tendências, etc. Ele melhora, mas eu vou reforçar isso. Estou sendo repetitivo mesmo, usar com bastante responsabilidade. São esses 9 pontos, eu vou terminar com o 10º aqui, que são mais relevantes. Então, estou fazendo uma palestra de trás, né, para frente. O 10º ponto. Quais são aqui as tendências? Então, vamos sintetizar aqui em 3 pontos. Substituição de trabalho. O que vai acontecer? Vamos ter uma ferramenta ou outra e teremos ou não regulação? Então, as 3 eu deixo para o dia a dia do evento, apesar de eu ter a minha opinião pessoal, mas eu vou para a minha área, que é a regulação. Nós teremos, eu vou aqui ousar afirmar, neste semestre, a aprovação do marco brasileiro, da Lei Brasileira de Inteligência Artificial, que vai modificar e trazer um cenário regulatório muito importante, muito interessante e também único no mundo. Essas discussões jurídicas, elas sempre são muito intensas. E tem aquela questão, se regular muito, eu tiro a inovação. Mas se eu não regular, eu trago uma série de problemas também. Então, é difícil achar esse equilíbrio, mas o equilíbrio está na possibilidade de evolução da norma num tempo menor. E a proposta brasileira, ela traz isso neste momento, que vai ser mais ou menos o seguinte. Então, imagine a LGPD com muito mais potência e com muito mais intensidade e também afetando não só dados, mas comportamentos. Como será a regulação aqui no Brasil? Nós teremos um regulador nacional, que hoje seria a Agência Nacional de Proteção de Dados, mudou de nome, não é mais autoridade, com competência residual. O que é residual? O que sobra vai para ela, a não ser as diretrizes gerais. E o que ela faz? Ela interage com os reguladores setoriais, que serão as agências que nós já temos. E essas agências, por exemplo, poderão definir para os seus setores o que tem maior, menor ou risco intermediário e daí por diante, em tempo real. Então, hoje, pode ser que eu tenha uma plataforma, vamos usar o exemplo do Grok, que está na pauta. Então, hoje o Grok, anteontem até o Grok permitia, não sei se isso já foi corrigido, você, através de comandos muito simples, né, você fazer uma fotografia de uma pessoa nua, que era o que acontecia no Photoshop antigamente, só que com muito mais imperfeição, mas isso estava quase que nativo do Grok. Essa questão poderia ser de alto risco, hoje pode ser que amanhã não tenha mais alto risco. Quando a gente tem graus de risco, nós temos obrigações distintas em cima de cada utilização e de cada ferramenta. Então, a gente ganha a dinâmica. E nesse 10º ponto, que é quando nós temos regulação, nós obrigatoriamente temos aí uma série de providências, de obrigações, de direitos, de compliance, de estruturação, de segurança, né, de medidas que nós teremos que implementar e adotar. Por quê? Porque a lei traz sanções, que nesse momento podem chegar igual ao LGPD a 50 milhões de reais também por problema. E temos nessa cadeia estrutural de responsabilidades uma divisão de quem desenvolve, de quem opera, de quem usa. E aqui, terminando, eu acabei fazendo ao contrário, deixa eu ver aqui, já são 10h10, já gastei 20 minutos. É importante trazer a nossa responsabilidade pessoal. Então, hoje, nós estamos usando ferramentas de IA. Não do jeito mais correto, mas estamos usando. E se, por exemplo, no prompt, né, no prompt nós colocamos alguma coisa que seja ilegal. Já existem algumas investigações pedindo logs de prompts, e até prompts, dependendo da configuração de cada ferramenta, em investigações. Isso já começa a acontecer. Então, se eu, por exemplo, me dê uma fórmula para
elaborar uma substância ilícita, ou um plano para explodir uma bomba em algum lugar, por exemplo, ou pornografia infantil, e etc. Então, tudo aquilo que eu coloco ali que foi legal, e isso em tese fica registrado, isso pode trazer uma responsabilidade pessoal. Vamos dar um exemplo da cibersegurança, né? Eu sofro um ataque. Eu pego o cenário do meu ataque, as vulnerabilidades que eu identifiquei, coloco nas ferramentas de IA, para que a ferramenta possa me dar a solução em cima disso. O que pode acontecer com esse conteúdo? Mas eu desabilitei o treinamento, eu desabilitei a memória, mas de alguma forma aquele conteúdo ela entra no LLM, no modelo, que eu estou usando o sistema que tem um modelo dentro. O sistema controla o modelo não. E isso, de alguma forma, que eu também não sei a resposta, isso pode aparecer em algum momento. Existem registros já, virou matérias jornalísticas, de conversas por e-mail que foram parar. Tem acesso simples aí, porque alguém mudou, numa pesquisa simples, o algoritmo se confundiu, entre aspas, e trouxe aquela conversa por e-mail. Então, tudo aquilo que a gente escreve, coloca, faz o upload, insere, isso de alguma forma fica ali em algum lugar. E eu tenho uma consequência para a LGPD e teria uma consequência também para o futuro marco de A. E aqui eu parto para o final. Optei por não passar slides, mas tudo isso está no meu conteúdo. Depois, se alguém quiser os meus slides, eu tenho algumas dicas. Tudo isso, no final, em função da tecnologia, muita tecnologia, um novo conceito de tempo, com muita potência, traz obrigatoriamente mais responsabilidade, teremos novas leis, novas obrigações, novos processos e com um detalhe. Tudo isso mudando muito rápido. E aqui dentro de um dos temas do Expo Jude, processo judiciário, né, que é o cerne do Piccolo, ele é o judiciário. Uma opinião, o judiciário também vai mudar. Nós teremos aí mudanças importantes nos próximos 2, 3 anos, bem relevantes. O judiciário não vai demorar mais 2, 3 anos para julgar um caso dessa natureza. Então, nós teremos aqui formas de aceleração dessas questões. Por exemplo, um processo de remoção de um perfil fake em alguma rede social. Se é que ela vai existir daqui 2 anos, mas vamos usar o exemplo atual. O juiz vai estar já conectado à plataforma, ele não vai mandar a plataforma, ele vai dar um comando. Então, vai ser tudo muito, muito, muito mais rápido. Usando ferramentas específicas, talvez determinados fatos não aconteçam. Tem um amigo meu, Tony Ventura, eu gosto de trazer sempre esse exemplo aqui. Um dia, e eu vou encerrar dessa forma, e ele fez uma simulação, uma brincadeira, usou uma ferramenta de contratos. E me tagueou lá e brincou assim, tá vendo, Renato? Não precisamos mais de advogados, nem da parte jurídica, porque a ferramenta faz tudo. Então, eu já tenho aqui, na utilização dessa ferramenta, os pontos, né, fortes e fracos desse contrato. Eu vou usar, eu vou resolver, não preciso de advogado. Eu brinquei com ele, sabe o que eu falei? Tá bom, Tony. Não esquece que a outra parte do contrato vai estar fazendo a mesma coisa. Então, vai ter também os pontos fortes e os pontos fracos. Então, a gente vai estar 1 a 1. Quem é que vai desempatar isso? E aqui, fazendo um link com essa questão, que muito pouca gente traz, né? As ferramentas de IA, espero que com uma certa responsabilidade, toda a sociedade vai estar usando. Então, você acaba tendo um nivelamento em cima disso. Todo mundo vai estar usando, dentro das regras. Agora, nem todo mundo vai estar dentro das regras. Quantos problemas a gente não vai ter, quantas oportunidades. Mas quando todo mundo estiver usando, quem que vai fazer a diferença? Então, aí nós temos 2 pontos. As ferramentas que tiverem mais assertividade ou técnica, ou mesmo menos, o menor número de erros, mais confiabilidade, essa é a palavra. Essa vai ser uma vantagem competitiva. Vou arriscar aqui trazer uma segunda vantagem competitiva. Ferramentas que estejam em compliance, em conformidade em tempo real com a legislação. Também terão seu espaço privilegiado. E terceiro, aqui eu vou trazer o aspecto humano, que eu estou vendo acontecer no meu dia a dia.
Então, nós temos lá no escritório uma ferramenta específica para a gente estressa, testa, fazemos projetos, já fizemos projeto de governança para o Bradesco, por exemplo, né? Isso é público, tem até uma notícia disso, e para, enfim, mais de 27 empresas, governança jurídica que tem um aspecto técnico também. Mas o que vai acontecer nesse momento, então, que todos estiverem nivelados? Aí vem a profundidade. Esse é um testemunho que eu quero trazer para vocês, é o meu testemunho aqui. O que eu estou vendo hoje? Então, no escritório que é digital, que é tech, então todo mundo usa lá no escritório IA. De uma forma, pelo menos na nossa percepção, num grau bem importante de governança e de conformidade. Até porque, né, casa de ferreiro, o espeto tem que ser de titânio. O que a gente vê em cima disso? Que a gente consegue mais profundidade. Então, lembra quando eu falei da questão da responsabilidade? Eu preciso ficar confirmando. Isso tira um pouquinho de eficiência no primeiro momento. Mas se você tem a confiabilidade e profundidade, você ganha vantagem competitiva. Então, uma hora o mercado chega e começa a reconhecer isso. Porque quando está todo mundo usando e gera uma certa insegurança em virtude das respostas, olha, eu estou usando uma ferramenta com segurança em conformidade legal, jurídica também. Na prática, o que acontece? Olha, eu quero ter mais segurança e eu não quero ser processado, então eu vou para algo que seja mais seguro e vou fazer o meio termo, aliás. E por fim, quando eu tenho tudo isso, aí vem a questão humana em si, do palpite, da percepção, da intuição, do contexto do negócio. Então, esse networking que nós estamos tendo aqui agora, e isso aqui isso não tem, as ferramentas não vão fazer isso. Eu vou afirmar. E nunca irão fazer isso. Ah, mas Renato, hoje nós estamos na robótica, né? Os robôs, o próprio Piccoli trouxe uma questão da robótica, etc. E aqui eu trago 2 pontos. Por que o robô tem que ser parecido conosco? Muito mais eficiente fazer um robô de 4 patas, por exemplo, né? Ou voador, alguma coisa assim. Essa fisiologia humana, ela não é a melhor fisiologia para, enfim, disputar aí corridas gigantescas, esse tipo de coisa, força mesmo, etc. O problema qual é? Quando eu tenho, e aqui eu vou encerrar, quando eu tenho a percepção equivocada. Então, essa percepção equivocada, e eu vou fazer referência ao que eu disse lá no início, que essas ferramentas não são o quê? Inteligentes, mas se a sociedade acha que elas são inteligentes, qual é a consequência disso? É que nós começaremos a acreditar em respostas ou em conteúdos que podem não ser conteúdos verídicos, verdadeiros, e que podem me levar a uma decisão errada, que vai trazer uma série de responsabilidades. Por isso que a gente tem que ter regulação. Então, tecnologia, tempo, potência, e eu vou acrescentar aqui agora um R, e a regulação, tudo isso em conjunto é que traz uma certa harmonização e uma certa adequação nesse uso. Lembrando que a cada dia, cada minuto, a cada segundo, a gente vai terminar de conversar aqui, esse evento vai terminar, amanhã já tem uma série de novidades, aí muda tudo de novo. E já que eu mencionei o César Taurion, que hoje fez esses 2 posts, deixo uma pergunta no ar, né? Por que essas ferramentas estão errando agora em conteúdos fáceis, simples, genéricos e objetivos que não deveriam errar? Porque, em tese, existem mais treinamentos em cima disso. Treinamento natural em função das próprias pesquisas. Estou vendo hoje no dia a dia? Vamos checar isso. Primeira coisa, eu vou a alguma ferramenta de IA. E está virando um hábito, sem essa confirmação. E agora, para encerrar, agora é uma afirmação objetiva mesmo, a empresa que tiver focada em segurança, em assertividade, em conformidade, portanto, ela vai ter mais credibilidade no mercado, a vantagem competitiva quando todo mundo estiver usando, e quando vier essa pergunta, tá bom, eu erro, mas eu quero ter um pouquinho mais de eficiência. Eu pergunto a vocês, que estão aqui e virtualmente, digitalmente, qual hoje seria a empresa mais confiável, ou a ferramenta de IA
mais confiável ou, ao contrário, que erra menos? Qual seria hoje? Então, meio aqui já quase indo para o final de janeiro. Qual seria essa ferramenta? Eu vou terminar com esta pergunta, que vai ficar para sempre. Até porque essa pergunta muda. Mas eu já estou vendo sinais de algumas empresas que estão começando a seguir esse lado de mais segurança, credibilidade. E quando a gente fala em segurança, todas as pesquisas colocam cyber, security, segurança, proteção entre os 5 tópicos mais relevantes. Então, faltando aqui 57 segundos, só errou antes do tempo, já que eu optei por não passar os slides. Quero renovar aqui os meus agradecimentos, desejar a todos aqui um excelente 2026, mas, pessoal, não dá para parar. Tá? Sempre, sempre, sempre se aprofundando, estudando e acompanhando essas novidades, mas, acima de tudo, com muita, muita, muita responsabilidade. Obrigado, pessoal. Fiquem bem, fiquem com Deus. Piccoli, o meu grande abraço hoje presencial. Tchau.